Bem-vindos de volta, ano novo, trimestre novo e cenário novo também, é claro. E aí, gostaram? Eu tô muito feliz por a gente estar junto em mais uma jornada, em especial para estudar o livro de Romanos, que é um livro que eu amo muito. Você gosta? Pois é. Nesse trimestre a gente está estudando a nossa lição jovem, que tá de formato novo, com tema novo e com uma parceria incrível. É isso aí. Agora, toda sexta-feira, no nosso guia de estudo, a gente tem um QR Code que guia você... Aqui é sexta? Não, aqui não é sexta não. Pera aí, que eu vou achar sexta aqui. Toda sexta-feira aqui na lição a gente vai ter um QR Code especial para levar você para o nosso estudo bíblico, para a nossa lição aqui do Resenha no NT Play. Coisa boa essa, né? Então se você ainda não tem o seu guia de estudo, entra lá no site da CPB, adquira o seu guia de estudo para você ficar por dentro do melhor resumo de escola sabatina jovem desse Brasil. Claro que é o nosso, né? Não está baseado em nenhuma pesquisa, mas eu falei aqui, então já era. O fato é que esse trimestre promete, então vamos junto que a gente tem muito para aprender do livro de Romanos. Resumindo o livro de Romanos de maneira bem resumida, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo e foi destinado aos cristãos que moravam na cidade de Roma, por isso o nome Romanos. Óbvio. O objetivo de Paulo era explicar como a salvação é oferecida por meio de Jesus Cristo e unicamente através dele. Proclamar o evangelho de Cristo era a missão da vida de Paulo. Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Desde o momento que Saulo virou Paulo, tudo que ele fez foi viajar e pregar o evangelho onde quer que ele estivesse. Gente, Paulo era top. O meu sonho é ser um viajante, um mochileiro, pregador igual Paulo, onde ainda vou realizar. Ele rodava desde a Ásia até a Europa para pregar, viajando em cavalo, em barco, caminhando, apanhando, sendo preso, apedrejado, participando de 3 naufrágios, passando fome, passando sede e a lista só aumenta. A real é que com todos esses desafios, Paulo alcançou muito mais pessoas do que eu e você com as ferramentas que nós temos hoje. Pois é. A gente dá tanta, mas tanta desculpa hoje em dia que até me dá vergonha. O que Paulo fez caminhando é muito mais do que a gente faz hoje com o celular, com a internet e com tudo que a gente tem na mão. Tenso, galera, tenso. Eu já tô começando esse trimestre pistola. Mas é cara, minha mãe. A pregação do evangelho para Paulo era uma responsabilidade tão séria na vida dele que parece que se ele não pregasse, ele se sentia em dívida com Deus e com as pessoas que ele deixou de atingir. Ele dizia que o evangelho é o poder de Deus para salvar, porque ele revela a justiça de Deus. Justiça é essa que é definida como o seu caráter e a sua fidelidade às promessas que ele faz. Isso tudo é muito lindo. Satanás parece que vive para tentar questionar a justiça e o caráter de Deus. Ele está constantemente tentando queimar a imagem de Deus porque ele sabe que essa característica é transformadora na vida de quem aceita o evangelho. O compromisso de Deus conosco era tão grande que ele preferiu morrer por nós em Cristo do que viver sem nós. Você quer maior fidelidade que essa? Agora vamos falar um pouquinho de Roma. Roma era um lugar muito peculiar. Ela tinha uma população muito grande, tinha muitos judeus que moravam ali. Para você ter ideia, Roma tinha uma população tão grande de judeus que era quase em igual número aos judeus que viviam em Jerusalém. Tinha muito judeu lá. O imperador Pompeu, ele tinha trazido um grande número de judeus para Roma como escravos na sua época. Já o governante seguinte, chamado de Cláudio, que é o feminino de Cláudia, já eu te explico por quê, ele era um cara complicado. Ele fez um monte de confusão desnecessária no seu governo. Foi tanta confusão que ele precisava de alguém pedindo para ele ficar quietinho no cantinho dele. Ele começou querendo dar uma de bonzinho, concedeu aos judeus liberdade para adorar a Deus e direitos a eles como cidadãos, só que essa bondade não durou muito tempo. E logo ele voltou atrás e, pior do que isso, ele expulsou os judeus de Roma. Ah não, gente, cadê a Xuxa numa hora dessas? Cláudia, senta lá. Ele ficou muito incomodado com os conflitos que rolavam entre os judeus e ao invés de tentar resolver, ele chutou o pau da barraca e tomou essa medida extrema. Foi aí que as igrejas cristãs de Roma, que ficaram na sua maioria formada por gentios, afinal os judeus tinham sido mandados embora, eles começaram a sofrer algumas mudanças no seu comportamento e na sua adoração. Anos depois, o tal Cláudio morreu e com isso os judeus puderam voltar para Roma. Só que quando eles fizeram isso, os judeus cristãos ficaram escandalizados com a situação das igrejas que eram formadas somente pelos gentios. E entra em cena o nosso Paulo sensato mais uma vez, para intermediar essa diferença cultural e mostrar para o povo que o evangelho reconhece que o problema do pecado e a promessa da salvação são igualmente universais. A nossa condição de pecadores e a nossa solidariedade no evangelho, ela tem o poder de unir a igreja superando as diferenças, inclusive as diferenças culturais. O evangelho é top. Amém. Agora vamos falar sério aqui. Quando você ouve o termo justiça de Deus, o que vem à sua mente?
Coloca aqui nos comentários. Muita gente acha que Deus não é um ser que julga, que ele, por ser a definição de amor, não se ira. Sabem de nada. Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Só que a ira de Deus é diferente da nossa. O ódio, a raiva do ser humano, geralmente eles são seletivos. As pessoas se ofendem com certas coisas e não se importam com outras. Só que a ira divina não. A ira divina ela tem um objeto muito claro. Ela é contra toda a impiedade e toda a injustiça dos homens. Deus não é parcial em relação a nenhum pecado. As pessoas estão sob o juízo divino quando permanecem apegadas ao pecado. Deus é justo. Tudo que ele criou revela indubitavelmente um Criador justo e todo-poderoso. Quando escolhemos adorar qualquer coisa em seu lugar, a gente comete idolatria. E para isso, não há desculpa. Quando Eva quis ser como Deus, ela tentou se colocar no lugar de Deus e viveu a essência do que é a idolatria. Quando adoramos as obras feitas pelas nossas próprias mãos, estamos adorando a nós mesmos e rejeitando a graça mantenedora de Deus na nossa vida. Assim como Deus não é parcial com o ser humano e por isso não faz acepção de pessoas, ele também não é parcial com o pecado. Deus não é mau, não é bravo, não é raivoso, mas ele é justo. E até o seu ato de punir é um ato de misericórdia. Ellen White comenta que a misericórdia pode ser exercida ao punir o pecador, que se recusa a se arrepender sem destruir o amor, nem perder o caráter compassivo de Deus. A justiça dele pode ser exercida ao perdoar o transgressor arrependido sem violar a integridade dela. Paulo fala sobre isso na carta aos Romanos e creio que é algo que a gente precisa nos lembrar constantemente nos dias de hoje. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Essa afirmação nos protege dos extremos de nos considerar pecadores demais para ser aceitos e também de nos tornarmos pecadores demais por sermos aceitos. Deu para entender? Ah, agora eu entendi! Na lição de hoje, inclusive, eu vou deixar uma tarefa de casa para vocês. Vocês vão criar o seu próprio hipertexto bíblico pessoal. Eu vou dar um exemplo para vocês agora do que é um hipertexto. Quer ver só? Para te contextualizar, um hipertexto é um texto que linka com outros textos, com outras palavras, com outras imagens e com outros links. A ideia de um hipertexto é contextualizar da melhor maneira o assunto em questão. Calma aí, você vai entender melhor, vou te explicar. A Bíblia é um livro que se autoexplica. Ela dá exemplos reais sobre os conceitos que ela mesma aborda. Você já percebeu que em um texto ou em uma palavra única da Bíblia a gente pode tirar incontáveis conclusões, incontáveis experiências e ensinamentos? Por isso que eu sou do time que considera que a Bíblia tem que ser lida todos os dias com paciência e com profundidade. Entendeu? Agora eu quero que você crie um hipertexto com a palavra salvação. É isso aí, salvação. Coloca a palavra e o que você liga com essa palavra que te ajuda a entender, contextualizar e completar o significado dessa palavra. Faça aí, tira uma foto, coloca lá no seu Instagram e marca ntpleyoficial, @VitorBJ e CPB Editora. Eu quero ver o que você fez, combinado? É claro! E se por acaso você ainda tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha na parte de quarta-feira do nosso guia de estudo, que lá explica direitinho como você pode fazer. Para encerrar, eu quero falar dele. Jesus Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa salvação. Jesus é o centro das Escrituras e também é o centro do livro de Romanos. Assim que Adão e Eva caíram, Deus já prometeu o plano da redenção. Apesar do povo achar que essa libertação estava demorando demais, Deus os confortou, dizendo que mesmo com todo o sofrimento e perseguição que eles estavam sofrendo, os justos viveriam pela fé. E isso serve para nós hoje também. A segunda vinda de Jesus parece estar demorando e cada dia mais parece difícil a gente permanecer firme estando nesse mundo. Mas olha, não deixe que esse lema seja esquecido. Abacuque 2, verso 4, não pode morrer nos nossos corações. Continue esperando, continue confiando. Faça isso sabendo que Deus é justo e que nos desafios que a gente enfrenta hoje, assim como os romanos enfrentaram, ele permanece fiel e o será até o seu retorno. Resumindo então, primeiro, o livro de Romanos foi escrito para explicar como a salvação é oferecida por meio de Cristo. Segundo, o livro de Romanos foi escrito por Paulo, que foi um pregador e tanto. Terceiro, o livro de Romanos mostra que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E quarto, o livro de Romanos mostra que Jesus logo vai voltar. O nosso objetivo estudando o livro de Romanos nesse trimestre é te mostrar que Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé. Assim como os romanos enfrentaram problemas, dificuldades, controvérsias, hoje nós também passamos por esses problemas, dificuldades e controvérsias também. Mas olha, assim como eles, permaneça firme. Permaneça firme sabendo que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé e que logo ele vai estar voltando para nos buscar e nos salvar através da sua graça redentora. Permaneça firmado na graça de Cristo e esperando sempre, porque logo nosso Salvador virá para nos buscar. Que Deus abençoe a sua vida e que você permaneça firme, acreditando no Jesus que Paulo pregava
e que eu e você experimentemos hoje uma vida em conformidade com os princípios desse Jesus. Curtiu essa lição? Tá massa, né? Olha, nesse trimestre a gente vai continuar enviando para você por e-mail tudo que a gente está falando por escrito. É isso mesmo. É só você clicar no link que está aqui na descrição, cadastrar o seu e-mail que eu vou te enviar toda semana o roteiro do resenha por escrito lá no seu e-mail. Clica aqui embaixo, cadastra o seu e-mail. Meu cachorro tá latindo porque já deu hora de eu ir lá almoçar. Então, ó, cadastra aqui, espero você. Tchau, tchau.